É importante você ter um acompanhamento médico ao longo do tratamento da COVID. É isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, inicialmente, a maioria das pessoas vai ter um quadro de gripe. Isso daí é algo que acontece tanto para uma pessoa que vai ter um quadro leve, para um quadro moderado, que só vai precisar às vezes de algum suporte extra, uma coisa mais tranquila, até aqueles que vão evoluir para uma forma grave, que vão precisar às vezes de UTI e tudo mais. Então todos os pacientes com COVID, inicialmente começaram com um quadro gripal, com um quadro viral, que depois pode ou não evoluir para uma fase inflamatória da doença, que é a fase que a pessoa acaba piorando de fato. Então, muitas pessoas acham que porque elas estão evoluindo por enquanto com sintomas de gripe, né? Então, às vezes tem um pouquinho lá de dor de garganta, dor nas costas, um pouquinho de diarreia, dor no corpo, febre, etc. Elas não vão ter um quadro mais grave. E daí elas se surpreendem quando acaba evoluindo para uma forma pior da doença. E por isso que eu considero como algo importante a pessoa estar lá sendo acompanhada por alguém que possa esclarecer dúvidas, angústias, também falar sobre o que está sentindo, como está evoluindo, essas coisas, para que ela não caia nesse problema de chegar muito tarde no atendimento hospitalar. Ah, mas tem alguma coisa que eu possa fazer antes de ir para o hospital, né, que possa me ajudar, né, porque se não tem nada para fazer, por que adianta eu saber que as coisas não estão evoluindo bem? Tem coisa para ser feita sim, mesmo antes de um quadro mais grave. Então a gente pode tentar, bom, inicialmente a gente tem até antivirais aí que são possíveis ser feitos, né? Mas antiviral por enquanto o mais promissor é o Molnupiravir, que só está presente aí em estudos clínicos, mas que é possível ser feito em alguns pacientes. E a gente inclusive tem dificuldade às vezes de incluir pacientes para o estudo, porque a pessoa acha que está bem, ela não quer fazer parte do estudo, porque ela fala, não estou mal assim para entrar num ensaio clínico e tudo mais, tem que usar um monte de papel e fazer um monte de exame, etc. Quando a gente não sabe como vai evoluir, né? Então, essa é uma das dificuldades. Se fosse paciente hospitalizado, é mais fácil você conseguir incluir esse tipo de perfil, né? Mas na fase mais precoce é um pouco complicado, às vezes, você conseguir esse tipo de adesão a uma terapia. Mas, enfim, tá aí, né? Pra gente tentar fazer em alguns casos. Tem alguns remédios que são controversos, né? Então, como por exemplo, colchicina, budesonida, que tem um ou outro trabalho ali que mostra que tem um benefício marginal ali, mas que não se comprovou ali com estudos mais robustos, né? E então a gente ainda fica reservando isso para casos muito específicos, o uso, mas enfim, é uma arma que pode ser utilizada em alguns casos. E também, no caso que começa a piorar, você já pode abrir mão de terapias não farmacológicas, além dos remédios, né? Como, por exemplo, fazer fisioterapia, que então a pessoa vai melhorar a forma de respirar, porque eu já falei até em vídeo anterior que o movimento do pulmão, um pulmão inflamado, só de respirar, né, de expandir e desinsuflar, é um movimento que pode causar lesão, principalmente se a pessoa está meio ofegante, né, tá com uma respiração assim muito forte. Isso pode agravar aí o quadro. Então a pessoa às vezes acaba procurando o atendimento quando já está muito cansada, já está sem reserva, né, respiratória, já está com o músculo muito cansado, e daí já vai direto para o tubo, né? Então, se você já vai trabalhando isso antes, já vai fazendo fisioterapia, às vezes já começa com oxigênio domiciliar, alguns tratamentos assim, você pode ter uma fase um pouco mais amena, você pode às vezes impedir essa progressão para uma fase mais grave. Então, isso que às vezes pode fazer a diferença. Eu já vi vários pacientes que chegaram para mim, que estavam ali já com um pouco, né, de falta de ar, e a gente conseguiu impedir com que evoluísse para até hospitalização, né? Graças ao trabalho aí de alguns físios, né? Mas a pessoa ali se esforçar mesmo ali para fazer os exercícios, para ficar em posição de prona, naquela posição que a pessoa fica de bruços, de barriga para baixo na cama, que isso também diminui o dano pulmonar. Também a gente às vezes faz uso de alguma medicação ou outra ali que diminui um pouco a inflamação, isso depende muito do caso.
uso do oxigênio para impedir ou reduzir aí o esforço respiratório, né? A pessoa respira daí um oxigênio mais rico, né? Então, um ar mais enriquecido com oxigênio, então às vezes acaba conseguindo já ter uma saturação melhor sem grandes esforços, porque às vezes a pessoa consegue saturar até bem, mas ela está saturando bem às custas de um grande esforço respiratório, e isso não é o que a gente deseja. A gente quer que a pessoa esteja bem e com um padrão respiratório tranquilo. Então, para isso que é importante você ter a avaliação de um médico, para que saiba essas nuances e que possa ajudar nesse sentido. Agora, se vai lá quando já está muito grave, aí é mais difícil, né? Você acaba perdendo uma oportunidade de ser ajudado. Também a gente pode tentar, em casos muito específicos, pessoas que têm ali uma imunossupressão muito grave, se valer de alguns tratamentos um pouco mais caros, né? Na verdade muito mais caros, como anticorpos monoclonais, né? Que, enfim, são reservados para casos muito específicos e ainda são difíceis de disponibilidade nesse momento. Mas é uma possibilidade aí também em casos específicos. Mas, por isso eu digo, é importante procurar sim atendimento, vale a pena, tá? Então, não faça como muitos fazem ali, de deixar para a última hora para ir para o hospital. Porque isso pode ser algo que custa a sua vida ou a vida de alguém que você ama, tá certo? E também não vá atrás só de um médico que prescreve um tratamento e abandona você, né? Que isso também não é legal, porque daí a pessoa toma um remédio, acha que vai ficar bom, não fica, não sabe que não está muito bem, ou acha que é efeito adverso do remédio, quando às vezes é Covid, e quando vai procurar o hospital já está no estado péssimo, beleza? Então, essa é a minha dica de hoje.